O Natal It's Over, o Ano Novo passou e estamos oficialmente em 2026. E claro, com muita cultura em Porto Alegre. E nisso tudo, o Rolezinho tá aqui para te contar tintim por tintim o que vale a pena ver, rever, colar nesse verão. E já que estamos falando de verão, o Rolezinho de hoje é temático, especial Porto Verão Alegre 2026. É isso aí, o Festival Multicultural tá só começando e promete ocupar a cidade durante as próximas semanas com muita cultura e entretenimento aqui em Porto Alegre. E para já começar no clima, hoje a gente recebe aqui no estúdio da RS Play os atores Catarina Conte e Juliano Passini, que vão contar um pouco sobre os seus trabalhos que estão em cartaz no festival. É isso aí, então te senta no sofá, na rua, onde tu estiver, porque o Rolezinho na TV tá só começando. E para começar com tudo, vamos direto para os destaques da agenda cultural que estão, tchutchuquinhos. De quinta-feira a sábado vai rolar na Zona Cultural o espetáculo A Vingança é um Jardim Selvagem. A montagem celebra os 21 anos de existência da Cia Rústica e trata da história de Verônica V, uma artista, escritora, vingadora, viajante, pistoleira, cantora, professora que representa outras mulheres em histórias que se cruzam entre o real e a ficção. As apresentações acontecem de 8 a 10 de janeiro às 20 horas. Tem teatro para a infância no Carlos Carvalho nessa quinta e sexta-feira. O espetáculo Urso com Música na Barriga conta a história de um ursinho muito especial que se comunica através de sons melodiosos que saem da sua barriga. As apresentações começam sempre às 17 horas. Vai rolar show com a banda Mascavo no Teatro Unicinos na próxima sexta-feira, às 20h30. Esse show celebra os 25 anos do álbum Já, sendo mais que música. É uma experiência vibrante de reggae brasileiro, autêntico e cheio de alma. O Teatro Unicinos fica ali entre a Avenida Carlos Gomes e o Country Club de Porto Alegre. No sábado, dia 10 e no domingo, dia 11, tem Brodagem, uma comédia drag king no Teatro Olga Reverbel. O espetáculo de teatro escrito e atuado por Maíra de Grande e Catarina Conte apresenta Cauê e Reinaldo, dois amigos em versões drag kings. Entre cervejas, fracassos amorosos e ambições frustradas, eles tentam entender o que significa ser homem. E para fechar, tem o espetáculo Burlescagens no domingo, às 21 horas, no Bar Ocidente. Uma noite de terror e glitter é um espetáculo burlesco de variedades que mistura humor, sensualidade e referências clássicas do horror. Quando a noite cai, criaturas das sombras, acompanhadas ao vivo pela maligna banda de 4, zombam do medo, brincam com o desejo e se desprendem do pudor. Uma experiência deliciosamente assustadora com performances que embaralham risos e arrepios com toques de assombro. O medo nunca foi tão gostoso. Aqui tudo pode acontecer. E tu já sabe, né? Para conferir a agenda completa é só acessar rolezinhocultural.com.br. E para aproveitar esse clima maravilhoso do Festival Porto Verão Alegre, a gente convida aqui pro estúdio ela que é atriz, apresentadora, diretora e tá em cartaz com nada mais, nada menos do que 3 espetáculos no festival. Seja muito bem-vinda, Catarina Conte. Aê, chega mais! Iris! Olha, já faz aí, um maravilhosa, já faz um bem-vinda. Não sei Seja quem é o bem-vinda. cumprimento primeiro. Não, tá aí, já estamos aí, né? Estamos Seja aqui. muito bem-vinda. Muito obrigada. Que legal, que massa de ter aqui junto com a gente. Assim, Também tô bem fica feliz. Já acompanha aí de longa data, né? Vários espetáculos que tá em cartaz e tá em cartaz no festival. Tamo. Né? Esse festival que ele abriga desde espetáculos que são autorais até clássicos do teatro gaúcho, né? Como é que é a tua relação com o festival aí? Cara, eu tenho uma relação muito grande com o festival porque, né, eu gosto de brincar que eu sou a Fernanda Torres, do Rio Grande do Sul, porque eu sou muito modesta. Não, obviamente é uma brincadeira. Né, a minha mãe é a Fernandona e eu sou a Fernandinha, né? Brincadeiras à parte, eu sou filha de 2 atores, então eu cresci aquela criança que meus pais iam ensaiar e eu ficava brincando, me perdendo nas coxas do teatro. E aí, então, eu lembro do primeiro Porto Verão. E aí eu lembro das aberturas e tinha uma coisa muito legal que, naquela época, eles faziam uma peça que tinha um pouquinho de cada peça. Então eu adorava esse momento, ver a abertura do Porto Verão, enfim. Então, e é isso, eu acho que eu acompanhei desde do primeiro, eu acho que eu cresci junto com o Porto Verão. Então, pra mim é uma relação muito gostosa, assim, poder também agora trabalhar, né, nesse momento do verão. Pra uma criança deve ser fantástico, né? Tá vivendo Porto Verão e vendo tudo isso acontecer, né? Foi muito legal. O que acontecia muito é que eu não sabia direito, né, o que
que era trabalho, o que era diversão. Porque quando eu via minha mãe, na minha cabeça, estava brincando com uma amiga na sala. E, na real, ela estava ensaiando. Então, a relação de que é trabalho, que é entretenimento, assim, diversão, foi vindo aos poucos, assim, conforme eu fui crescendo. Vamos confessar que até hoje, né? Às vezes o trabalho vira diversão. Exatamente. Maravilha. Mas tu tá com 2 espetáculos que são autorais, né? Na programação do festival, que é Brodagem e Como Sobreviver ao Fim do Mundo. Isso. Queria que tu falasse um pouquinho do que o público pode esperar dessas 2 experiências. Eu acho que eu vou começar pelo Como Sobreviver, que é o mais antigo, e depois eu venho pro Brodagem. Claro. O Como Sobreviver ao Fim do Mundo foi o primeiro trabalho autoral, que na verdade é um autoral, é uma adaptação, né? Uma adaptação autoral, porque eu e o Kevin Bresolin, a gente estava na faculdade, era o nosso trabalho de formação, ele direção e eu atuação, e eu estava muito fascinada por uns contos da Miranda July, que, enfim, eram uns contos insólitos, assim, muito loucos, e daí passei pro Kevin e a gente resolveu transformar isso numa dramaturgia única. Então a gente pegou assim fragmentos que a gente gostou mais de alguns contos e criou essa narrativa. E aí virou um solo. Então foi a primeira vez que eu queria esse desafio, tipo, tô na faculdade, eu quero usar essa estrutura pra ter um solo. Porque eu acho que o solo é um grande desafio, assim, para uma atriz, e acho que é um exercício, né? Porque tu acaba dialogando com pequenas coisas, que é o som, a luz, a tua imaginação, os lugares imaginários. Esses são os teus colegas de cena e o público, obviamente. Então é um trabalho que está desde 2014 existindo, a gente teve alguns momentos de pausa e fala sobre essa mulher que sabe que o mundo vai acabar, enquanto o mundo não acaba, ela se distrai contando histórias. Que eu me identifico, eu sou filha única, então eu cresci me contando histórias para me acalmar. Então eu acho que tem essa relação, assim. E aí vem o Brodagem, e o Brodagem é uma peça que eu criei junto com a Maíra de Grande, que é uma grande parceira, que as duas tinham uma pesquisa similar, que era o Drag King. Eu, na parte de lip sync e dublagem, criei uma vez um personagem chamado Mr. Raba, e a Maíra tem o Cauê, que é um esquerdomacho, que fala absurdos. Então, um dia a gente resolveu juntar essas 2 figuras e pensar que história a gente poderia contar. Então, a gente acabou escrevendo essa peça especialmente para esses personagens, que é o Reinaldo e o Cauê. Cauê é um esquerdomacho, um cara super de esquerda, que acredita no amor e na arte, e enfim... Na liberdade. Na liberdade. Pô, e tem que ser... E ele quer ensinar, pô, tem que ser um homem melhor. E o Reinaldo é o oposto disso. O Reinaldo é o cara que investe em criptomoedas, ele quer dinheiro, ele quer status, ele quer ser bonito, ele quer pegar mulher. Então, o que acontece quando esses 2 caras tentam coexistir num apartamento e viver desafios? Então, o Brodagem é mais ou menos sobre isso. Então, acho que é um resumão das 2 peças. Legal, é uma realidade, né? A arte, ela reflete a realidade. Sempre. A gente vê isso no mundo afora aí, né? E o Brodagem tem um aspecto de exagero, né? Porque por isso a gente usa a linguagem drag king, por quê? Porque a gente poderia estar só interpretando homens. Só que eles não são personagens que têm complexidade suficiente para serem personagens. Eles são caricaturas de 2 espectros de masculinidade. O que a gente está querendo propor, sem querer, né, dizer que o espectador tem que ir, mas é assim, a gente está querendo falar de uma falha, de um fracasso de uma espécie de masculinidade. Que seja de um lado, seja de um outro, ela falhou, né? Uma espécie de masculinidade que, mesmo que tu seja de um lado ou do outro, ela não tem muita salvação, né? Porque o homem tem que ser reinventado, né? Hoje em dia, o homem, a mulher, todo mundo. Mas o homem tem que ser criado, né? Um novo homem. E aí a gente quer brincar um pouquinho falando sobre isso. Ah, que legal. Então, para quem quiser assistir Brodagem, dias 10 e 11 de janeiro, às 19 horas, no Teatro Oficina Olga Reverbel. Isso. E vamos aproveitar para convidar também Como Sobreviver ao Fim do Mundo, que também vai estar em cartaz nos dias 17 e 18 de janeiro, às 19 horas, também no Teatro Oficina Olga Reverbel. Exato. E não tem como a gente não falar sobre um dos maiores clássicos, se não o maior clássico do Teatro Gaúcho, que é Bailei na Curva, né? Que tu faz parte. Eu queria que tu falasse um pouco sobre qual é a tua relação com essa história, com esse espetáculo. Eu acho que vem primeiro de espectadora, e aí depois entrar foi um pouco sonho, porque era uma coisa que eu assistia e dá vontade de fazer. Acho que o Bailei tem essa característica que os atores, como tem muito personagem, muitos arquétipos ali, é uma peça que facilmente tu olha que tu quer estar ali no meio fazendo. E então quando eu entrei, foi em 2011, nossa, é uma escola, assim. Eu acho que eu aprendi muito como atriz, porque tu passa por muitos
muitas espécies de personagem, muitas gamas de emoção, comédia, drama, enfim, vozes diferentes, corpos diferentes. Eu acho que é uma aula o bailei, assim. Então, hoje, eu acho que o bailei é uma ginástica, fazer o bailei, tanto dentro como fora de cena. E é uma delícia, assim, é maravilhoso. E tem uma relação, a relação entre público e plateia é a relação mais potente que eu já vivi na minha vida. É bizarro o que é terminar de fazer o bailei e ver como as pessoas reagem, assim. Eu gosto de dizer que tem um rugido pós-bailei, porque tu tá ali, daqui a pouco o público tá quietinho, daqui a pouco vem um vum. E é uma emoção muito grande, assim, sentir, porque a galera se relaciona. E isso é muito lindo. A gente quer assistir, vai De estar novo, em mais uma vez. seguida. Eu acho que pela Claro. quinta vez. Isso. Sim. Enfim, quantas mas vezes for, eu vou assistir esse espetáculo que é muito bom. Né? Inclusive, essa troca é muito legal, né? Essa troca com o público. Total. Mas então, o serviço Bailei na Curva de 13 a 16 de janeiro, às 20h30, no Teatro Unicinos. No Teatro Unicinos, exatamente. 4 apresentações. Vai ser a minha primeira vez se apresentando lá. Me apresentando lá. Então, vamos ver como é que vai ser. Tô bem curiosa. Então aí, não tem desculpa, 4 dias pra ir assistir, né? Exato. Te organize e vai assistir o Bailei na Curva. Foi dada a largada, o Porto Verão Alegre começou ontem e é claro que o rolezinho foi lá dar um rolezinho pra conferir o lançamento do festival. Teve bons encontros, coquetel, gente bonita, música boa e, claro, toda aquela energia que o Porto Verão Alegre tem pra nos oferecer. Bora conferir. Oiê, a gente chegou aqui no GRES para acompanhar o lançamento do festival Porto Verão Alegre, que vai acontecer durante 31 dias e ocupar a cidade em todos os cantos. Partiu conferir? Bereta, pra gente começar assim, se tu fosse vender o Porto Verão em 15 segundos, o que tu diria? Cara, eu diria que eu estou vendendo um projeto que mexe com a alma das pessoas. É um projeto que trabalha com a pluralidade desde a primeira edição, é um projeto inclusivo, é um projeto que mexe com a comunidade toda, porque ele veio de uma necessidade de uma pessoa, que no caso eu e o Zé, a gente precisava trabalhar, virou uma necessidade de classe, se transformou numa necessidade da comunidade e agora é uma necessidade quase global. É sempre uma época muito feliz para mim e para o Bereta, né? Há 27 anos, quando a gente criou o Porto Verão, a essa hora Porto Alegre estava absolutamente vazia, né? A gente achava que não tinha ninguém aqui. Nos demos conta lá pelas tantas, depois de fazer essa loucura de botar 6 espetáculos em cartaz, que não tinha oferta. As pessoas estavam em casa, no ventilador, procurando alguma maneira de se refrescar. Foram 12 mil pessoas ao teatro em 6 semanas, né? Foi aí que a gente se deu conta, por acaso, né? Portanto, Porto Verão Alegre não é uma grande ideia. Porto Verão Alegre foi uma construção através de uma necessidade de 2 artistas, 2 atores, que queriam trabalhar no verão. Vocês vão abrir as portas do Porto Verão, como é que tá a energia pra isso, gente? A gente já participou o ano passado, né, Glau, com Ela Disse-me Assim, dentro da programação normal, né, das peças, mas de fato, começar o ano, né, porque essa semana tá começando o ano, e a gente ter sido convidada para começar o ano e começar com arte, a gente fica sem palavras e só agradece, né, esse momento. Como é que tá sendo a experiência? Alguma expectativa específica aí? Bom, pra mim é sempre um prazer dividir o palco com a minha amiga Andréa, né? E a gente tem a expectativa de que o público goste, porque a gente trouxe um repertório bem diverso. E assim, eu não poderia deixar de pedir isso. Uma palhinha pra gente, né? Tá quase começando o show, daria uma palhinha pra gente de alguma coisa que vocês vão fazer aí, assim meio de surpresa. Como mutante, no fundo sempre sozinho, seguindo o meu caminho. Ai de mim que sou
Agora é que a festa começou a ficar boa. Começou o Porto Verão Alegre, dá pra dizer que começou com uma cervejinha Heineken, né? Não tá fácil, né, trabalhar. Não tá fácil trabalhar na cena teatral porto-alegrense, a gente arruma briga, a gente arruma treta. Entre os colegas de cena ainda acho difícil. Até o meu colega tá por aí, mas eu evitei vê-lo. Por isso. Não, é realmente só em cena mesmo. Quem quiser nos assistir é só no 20 e 21 de janeiro, tá? A Comédia dos Amantes. O CHC. Só pra ver, exatamente. Tem algum espetáculo que tu tá muito afim de assistir? Por exemplo, me assistir, tu vai? Com. Climão aqui. Aproxima, faz o zoom no vídeo assim. De 1 a 10, o que tu tá achando do lançamento do Porto Verão Alegre 2026? É sempre nota 10. Eu amo o festival, porque ele tem essa proposta de trazer um público diferente para salas de teatro. Você que está em Porto Alegre, não viajou nas férias, está na cidade, vem pro teatro, fresquinho, vem ver arte, vem ver cultura. É isso aí, esse é só o esquento. O Festival Porto Verão Alegre está oficialmente lançado e a cidade inteira vira palco. Acompanhe a gente por aqui para ficar sabendo de tudo desse rolezinho. É maravilhoso esse encontro, esse momento onde todo mundo se reúne e celebra com música boa e com gente ler. Nossa, eu sou muito feliz nesse momento. Baita encontro, né? Baita Foi encontro. lindo, acho que para começar o festival com tudo. As gurias também estavam maravilhosas, a Andréa Cavalheiro e a Glau Barros, né? Deram até aquela palhinha pra gente. Claro. Tamo bem na fita. E é isso, seguimos então. Seguimos. Vai ter mais um convidado, gente, olha aí. E o nosso convidado também tá na programação do Porto Verão Alegre com o espetáculo O Profeta Louco. É isso aí, seja muito bem-vindo, Juliano Pacini. Uhul! Chega mais, querido. Que honra, só gente boa, maravilhosa Gente boa, hoje talentosa. aqui nesse programa, gente. Seja muito bem-vindo, que legal. Estamos em cartaz com o Profeta Louco, e aí? Isso, dia 27 de janeiro, já tá aí contando os dias. Hoje, inclusive, começa a ensaiar, a reensaiar, a reestruturar coisas, ver coisas, trabalhar nesse corpo, nesse monólogo de 1 hora com muito empenho, muita Muita coisa. dedicação. Muita coisa. Que é muito corpo, né? Muita voz, é muito tudo, né? E é um espetáculo que ele é bem-humorado, ele é sensível, ele tem vários aspectos, várias nuances ali. Pra quem não assistiu, né? Fala pra nós o que o público pode esperar desse espetáculo. Então, para quem não assistiu, o que eu posso dizer? Vai com o coração aberto para receber um texto super pancada, né? Acho que é forte, assim, no sentido. Eu até estava pensando mais cedo em casa, antes de vir, que a ideia inicial do texto foi um ator espanhol que instigou o autor, que também é espanhol, questionando o autor, assim, a criar um texto, se ele pudesse dar voz ao cara que está lá pregado há 2000 e tantos anos, o que esse cara falaria ao descer desse trabalho que ele está há 2000 anos lá. E aí o texto se desenrola a partir disso. Então acho que para as pessoas vão com o coração aberto para ouvir muitas coisas das quais a gente não esperava. Que pudesse ouvir várias verdades. O personagem principal como ser humano, não como aquela figura que a gente foi ensinado a adorar. Então o Profeta Louco, ele tá aí, questionando várias coisas e trazendo vários questionamentos. Exatamente. Se eu puder dar um relato pessoal, eu já assisti o Profeta Louco e é pra quem acredita em qualquer coisa, independente da crença, vai assistir o Profeta Louco porque vale muito a pena. E é um espetáculo que tu assiste, não sei qual não lembro da duração. 60 minutos. 60 minutos, é 1 hora de espetáculo, tu termina assim, tentando puxar o ar porque é bastante intenso. O festival, ele estreou dentro do Porto Verão, que já é também uma tradição do festival, tem espetáculos que estreiam, né? Espetáculos. E como é que foi a jornada de lá pra cá? Por onde o espetáculo passou? Então, a gente estreou ali em janeiro
e foi super forte, foi muito bem recebido. A gente ficou muito feliz porque a gente sabia que ia estar tocando em assuntos bem pesados e polêmicos, assim, mas a gente sempre teve um cuidado para não é sobre gerar polêmica, é mesmo pra gente, o teatro serve pra gente conversar sobre depois do espetáculo. E aí nessa jornada de janeiro a gente teve um hiato ali, aí voltamos, ensaios, e aí fizemos uma apresentação em setembro no Teatro do CIE, que também foi muito legal. E aí foram alguns, com todo respeito, foram alguns dinossauros do teatro porto-alegrense, gaúcho, umas pessoas que têm nomes, que têm nome, peso e história, e foram assistir e gostaram. E aí eu falava para minha diretora, meu Deus, eles gostaram de um trabalho que a gente levou 8 meses construindo com muito suor, literalmente. E aí fizemos uma temporada em São Paulo, em outubro, foi super legal, porque aí eu também produzi lá. Produzo aqui e fui produzir lá. E aí foi outra luta, assim, um lugar totalmente diferente, fora da zona de conforto absoluto, assim. Mas foi extremamente desafiador. E aí voltando, agora cheguei para fazer o Porto Verão Alegre, que faço também desde... Não sou que nem a Catarina, que foi parida em cima de um palco, mas eu faço desde 2014, eu acho. Já tem uma estrada aí de Porto Verão Alegre. Todos os anos. Aí, aproveitando esse gancho, então, para ver realmente, né, quem é que conhece um pouquinho mais de Porto Verão Alegre, vamos fazer agora um quadro que a gente gosta muito, que é o Quiz Rolezeiro. A gente vai fazer um especial do Porto Verão Alegre, aqui agora, nesse momento, com a Catarina Conte. Mas antes do quiz rolezeiro, só precisamos dar o serviço. Com certeza. O serviço que é o Profeta Louco, que vai estar em cartaz no Teatro Simões Lopes Neto. Olha só, novíssimo Teatro Simões Lopes Neto, dia 27 de janeiro, a partir das 20 horas. Isso? Isso mesmo. Isso aí. Agora vamos assistir o Profeta Louco. E agora, então, vamos falar de Porto Verão Alegre, falar de Profeta Louco, falar dos espetáculos da Catarina aí, fazendo o quiz rolezeiro com muitas perguntas sobre a história do festival, né? Muitas perguntas. Bora lá. Pergunta número 1. Em que ano ocorreu a primeira edição do Festival Porto Verão Alegre e quem foram os seus idealizadores? Letra A, 2002, pela Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Letra B, 1995, por Rick Gomes e Nico Nikolaevski. Letra C, 1999, por Zé Vitor Castiel e Rogério Beretta. Letra D, 1990, por Paulo Flores e Adriane Motola. 1, 2, 3, valendo! Acabou! Tá sangrando. Beijando na festa. Isso aqui foi... O Jesus Cristo. Sim, Jesus bati Cristo. nela. Quem é que bateu primeiro, gente? Foi ele. Mas é isso que a gente quer. A gente quer sangue no olho, Não na mão. A mão tava por baixo, mas ela me obrigou. Exato. Eu te ajudei, meu. Quase. Não teve como não. E aí, a resposta errada agora. Qual é a resposta certa? A C, que é 1999, né? Óbvio. Por quem? Rogério Beretta e Zé Vitor Castiel. Maravilhoso. Como tava fácil, né? Ponto pro Juliano, então. Ponto pro Ju. Pergunta número 2, Jean. Vai ter premiação, Vamos lá. pontuação, tá. Vai ter volta. Vou até mais. Pergunta número 2. Qual foi a principal motivação dos criadores para lançar o Festival Porto Verão Alegre? Letra A, criar uma competição de teatro com premiação em dinheiro. Letra B, trazer apenas espetáculos internacionais para o Rio Grande do Sul. Letra C, substituir o Festival Porto Alegre em Cena. Ou letra D, movimentar o cenário cultural da cidade no verão, quando os teatros costumavam fechar. 3, 2, 1, valendo! Esse negócio tá vivo? Tá vivo? Eu deixei ela agora. Claro. Tá esperando a mão ainda. É o último para movimentar a cidade num período que não acontecia nada.
Pergunta, a resposta D? correta, exato. D. Letra D. Aê! E acabou virando C. Tá bom. A galera tá dando a vida hoje, né? Que isso? Vamos lá. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Pergunta de número 3. Ao longo de sua história, o Porto Verão Alegre expandiu sua programação. Além do teatro, quais outras modalidades foram integradas ao evento? Letra A. Exclusivamente competições de esportes. Letra B. Apenas cinema e artes plásticas. Letra C. Apenas circo e shows de mágica. Letra D. Música, literatura, artes visuais e até gastronomia. 1, 2, 3, valendo. Vai. Tem que responder já. Letra D. Literatura eu não sabia, gente. Ai, que ignorante que eu sou. É que a gente fica só no teatro, né? É, só focado só numa área. Mas é música, dança, literatura. Tudo isso. E até gastronomia, né? Até porque o festival evoluiu. Ó, tem esse adendo aqui na questão que eu não quis falar. O festival evoluiu para um hub multitemático, abraçando diversas frentes da economia criativa, né? Olha Por isso só. que é o festival Inclusive, se multicultural. abrir a cartilha do festival, tem lá lugares gastronômicos também para ir legal. assistir. Inclusive, acontecem coisas culturais nesses lugares. Que é o que é legal, né? E assistir uma peça e depois ir para um lugar Exato. comer e falar mal, fala bem, né? Exato. Fala bem, sempre fala bem. É, Tá. isso aí. Qual dessas afirmações sobre o público do Porto Verão Alegre é verdadeira? A. O festival já atingiu a marca de mais de 1 milhão de espectadores, somando suas edições. B. Os ingressos só podem ser comprados presencialmente na hora da peça. C. O festival circula pelo mundo, levando o nome da cidade. Ou D. O festival é restrito a apenas 2 teatros no centro de Porto Alegre. Opa, ninguém falou valendo. Ganhei. Não, vai tu. 3, 2, 1, preparados? Valendo! É, viu, ó? Ai, um delayzinho. Claro. Delayzinho. Vai lá. Letra A. Gente, mais de 1 milhão. Claro, são muitos anos, é óbvio. E qual o número exato será? É o 27º esse ano. Chique. Pergunta número 5. Qual espetáculo detém o recorde de longevidade público no Porto Verão Alegre, tendo se tornado um símbolo de encerramento de muitas edições? Um símbolo de encerramento de muitas edições. Gravem isso. Letra A. Bailei na Curva. Letra B. Inimigas Íntimas. Letra C. Tangos e Tragédias. Letra D. Homens de Perto. 1, 2, 3, valendo! Tangos e tragédias. Tangos e Tragédias. Olha, eu sabia. Vamos. Nepo Baby, Nepo Baby. É óbvio que ela ia saber, ela sabe de todas as informações. E tem um adendo que é a saga da Esborna, criada por Iki Gomes e Nikolaevski, foi durante décadas a atração principal e maior fenômeno de bilheteria do festival. Que legal. Chique. E vamos para a última pergunta então. De quando até quando vai a programação do Porto Verão Alegre? Letra A, de 8 de janeiro a 15 de fevereiro. Letra B, de 20 de janeiro até 5 de fevereiro. Letra C, de 30 de janeiro até 30 de fevereiro. Ou letra D, de 8 de janeiro até 8 de fevereiro. 3, 2, 1, valendo! Adorei o tempinho. Ai, eu acho que eu ia errar essa. De 8 de janeiro a 15 de fevereiro? Tá. Não, né? Era a última. Resposta errada. Ai, daí eu ganhei Mas é quase, porque a programação vai de hoje, dia 8 de janeiro, até daqui a um mês, 8 de fevereiro. Exatamente um mês de programação do Porto Verão Alegre. Já fica a informação aí. Ó. É isso aí. Um salve pro revisor, né? Que tava assim, muito fácil. Eu falei, não, vamos botar 8 de janeiro, que é hoje que tá Boa, começando, claro. né? E vai geralmente até mais longe, né? Mas esse ano vai até 8 de fevereiro mesmo. Sim. Vai ser mais curtinho, E graças claro a que Deus. ficou a dúvida de quem foi o ganhador. Nós temos a pontuação, então, Catarina Conte com 2 pontos e Juliano Passini com 3 pontos. Então, Aí foi errado! E a campainha pode levar pra casa. um abraço carinhoso, que é o prêmio, né?
Leva um pra casa, assim. Então, nessa energia maravilhosa, a gente encerra o Rolezinho na TV dessa semana, o especial do Porto Verão Alegre. Obrigado pelas presenças de estarem aqui junto com a gente. E esse foi só o começo, ainda tem muito Porto Verão Alegre pela frente, tem um mês de festival e vai ter toda a cobertura do festival aqui no Rolezinho na TV e, claro, repercutindo no YouTube, na internet, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, onde tiver rolezinho, tem Porto Verão Alegre. É isso aí, vai ter bastidores, nave rolezeira, cobertura dos bastidores, tudo que tu imaginar a gente vai estar lá junto, acompanhando de pertinho esse festival que já ganha os corações dos porto-alegrenses. E é claro, tudo isso fica registrado aqui no Rolezinho e o acervo para a posteridade, para a gente poder ver e rever daqui, sei lá, daqui 15 anos a gente volta aqui e rever esses vídeos maravilhosos. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento que eu te vi, tentei me controlar, mas eu não consegui, vem me amar. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança, querendo encontrar o seu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou. O meu corpo balança, querendo encontrar